Vida de Mãe. O Dia das Mães é uma data para celebrar mulheres que são vistas como super-heroínas, que suportam tudo para proteger os filhos, mas algumas pesquisas recentes mostram que as mães também precisam de cuidados, principalmente na parte mental, pois muitas estão sobrecarregadas e enfrentando rotinas exaustivas que prejudicam o emocional e até mesmo o psicológico. E para discutir como a sociedade e a família devem ajudar e até mesmo cuidar dessa figura familiar tão fundamental, estamos recebendo ao vivo no estúdio do Jornal de Picos a psiquiatra Jéssica Andrade. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson, muito obrigada. Doutora, ao longo dessa semana nós estamos mostrando aqui dentro da nossa programação as histórias dessas mulheres. Mulheres que levantam verdadeiras bandeiras de lutas, mulheres que enfrentam suas lutas para conseguir a tão sonhada maternidade e mulheres que falam que depois da maternidade, depois que se tornaram mães, os filhos foram verdadeiros milagres na vida dessas mulheres. Essa figura materna, essa mãe, como eu falava agora há pouco, ela é o sinônimo dessa pessoa que cuida, que ama, que tem esse amor incondicional. Mas quem é que cuida dessa mãe, doutora? Muito bom. Fico muito feliz de ter esse espaço para falar sobre algo tão importante e muitas vezes até não olhado como deveria, né? Porque existe esse mito de que as mulheres todas já têm aquele instinto materno e que é algo muito natural e fácil ao ser mulher. E na verdade não é. Não é esse mar de rosas todo. De fato, além das mudanças hormonais, né, que nem precisa falar que existe, a questão da gestação, o parto e o puerpério, mudanças hormonais que já podem impactar muito na saúde mental daquela mulher. Existe toda uma mudança em relação à sua vida, né, que pode trazer para ela comprometimentos e é importante estar muito alerta em relação a isso. Porque se a mãe não está bem, os filhos, a sua prole, não está bem, né? Então, a saúde mental materna, ela reflete diretamente na saúde infantil. Porém, muitas vezes, esse mito de que a mulher é uma heroína, como você bem falou, acaba distanciando ela desse acesso ao cuidado, no sentido de acreditar que se está se sentindo cansada, fadigada, triste e perdida, é um fracasso. Ou eu sou pior do que as outras mulheres, né? Como assim eu não consigo se todo mundo consegue? Na verdade, não é bem assim, né? Todas as mulheres enfrentam dificuldades e é importante que, principalmente, quem está à volta consiga abrir esse espaço de fala, né? E permitir que essa mulher seja vulnerável quando necessário, porque a vulnerabilidade entra no objetivo de não ser fraca, pelo contrário, é um significado de força, um significado de autocuidado, de amor consigo e de amor com a prole, com os filhos. A senhora falava a respeito de quem está em volta, né? E a gente sabe o quanto que a família, nesse momento, ela pode ser decisiva. A gente, ao longo dos últimos tempos, dos últimos anos, a gente escuta muito falar de rede de apoio, que essas mulheres, essa mãe, ela precisa dessa rede de apoio. E, às vezes, fica muito visível a rede de apoio no quesito, por exemplo, do trabalho, né? Que muitas vezes essa mulher, ela é dona de casa, ela é mãe de família, mas às vezes ela trabalha fora também. E depois da maternidade, de uma licença maternidade, por exemplo, o bebê está muito pequeno. E a gente usa muito esse conceito de rede de apoio porque essa mulher, ela tem que voltar para o trabalho dela, mas ela tem uma nova vida, ela tem uma criança, um bebê para cuidar. E a gente usa muito essa rede de apoio quando a gente pensa nisso, nessa mulher que é mãe, mas que trabalha também. Mas a rede de apoio é algo muito além disso, né, doutora? A rede de apoio vem nesse conceito de ouvir essa mulher que às vezes está angustiada, essa mulher que está nesse momento que muitas se encontram, de se fechar, às vezes, depois da maternidade. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente o quanto que a família é importante. O pai, os filhos que essa mulher às vezes possa já ter, mais velhos, que tenham entendimento, a mãe, um irmão, e o quanto que essa família precisa abraçar essa mulher. Você imagine uma mulher que é mãe pela primeira vez. É uma vida totalmente nova. É uma mulher que ela passa a ter uma nova vida, essa maternidade com o filho, e essa rede de apoio é decisiva. Sim, isso é bem delicado, né? No melhor dos cenários, a mulher tem uma rede de apoio. E, infelizmente, nós sabemos que é uma realidade, né? A questão das mães solos,
Está cada vez mais comum a questão da ausência, né, tanto do pai quanto da família como um todo. Então, deixa a mulher ainda num lugar de maior vulnerabilidade. Mas aquelas que têm uma rede de apoio, aquelas que têm algum familiar, que têm um parceiro, é importante saber como se colocar, né? Porque às vezes fica justamente se escondendo e os outros também ficam sem querer interferir muito, né? Então é importante ter esse espaço de conversa aberta, de normalizar as dificuldades, de entender que não se nasce pronta. A mãe nasce, quando o bebê nasce, ela nasce junto. Então, à medida que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, é que a mãe vai nascendo também. E tem mais, às vezes a mãe já se acostumou com aquele bebê, mas quando vai para a parte da escola, depois para a adolescência, cada fase precisa de uma mãe diferente, né? Nesse sentido, essa mulher que deseja também realizar-se profissionalmente, realizar-se pessoalmente, não abrir mão da sua vida pessoal, né? Existe um conceito muito grande de culpa. De a mãe achar que se ela tirar um tempo para fazer algo por ela, para ela vai estar deixando de cuidar do filho ou ela vai ser mal vista, vai ser julgada até mesmo pelos familiares. Então é importante conseguir ter essa força de delegar algumas funções. Inúmeras vezes eu vejo a mulher falando, mas todo mundo já está tão corrido, minha mãe não pode me ajudar, meu filho é pequeno, vai para a escola, meu marido trabalha porque é quem sustenta a casa. A gente sabe, não é sobre jogar a responsabilidade para outra pessoa, mas é uma rede de apoio, né? É como tecer mesmo uma teia de aranha para dar um suporte. Então, cada um com sua função vai dar aquele amparo que a mulher precisa. Então, muitas vezes se disponibilizar ativamente, né, para essa família que acabou de ter a chegada de um filho, perguntar ativamente, você está precisando de alguma coisa, né? Como que está sendo para você? Se aproximar de mulheres que também passaram por processos parecidos, porque essa identificação com aquele processo de adaptação é muito valioso, né? E por justamente ter essa sobrecarga muito grande, ao menor sinal de que algo não está bem, é importante procurar ajuda profissional, porque muitas vezes a rede de apoio, ela consegue, mas ela também fica perdida, né? O pai de primeira viagem, a mãe de primeira viagem, a avó de primeira viagem, fica todo mundo meio perdido. Então, não esquecer que existem profissionais capacitados para acolher, para cuidar devidamente de tudo isso. Até porque eu volto a dizer, uma mãe deprimida, por exemplo, ela não vai ter energia, ela não vai ter disposição para nutrir aquela criança, para olhar para aquela criança, para perceber até mesmo do que ela está precisando, porque a criança não sabe falar. Então, a intuição da mulher, para ela estar aguçada para essa questão materna do cuidar, está equilibrada, a saúde mental dela precisa também estar equilibrada. Doutora, a senhora falava a respeito de sobrecarga. Essa exaustão, essa sobrecarga, essas demandas, esse mundo que essa mulher precisa abraçar a partir de agora por causa da maternidade, por ser mãe, por ser essa mulher mãe, essa sobrecarga pode de alguma forma gerar uma exaustão? A gente falava agora há pouco dos impactos, né, emocionais, físicos e até psicológicos. De fato, isso pode acontecer? Com certeza. É muito mais comum do que imaginamos, né? A mulher, de uma forma geral, ela já tem mais predisposição a ter transtornos mentais do tipo depressão e ansiedade. E quando fala-se da mulher mãe, isso pode dobrar a porcentagem de mulheres que entram em adoecimento. Então, realmente, essa sobrecarga que é imposta socialmente, mas que é necessário fazer esse movimento de força contrária, né? De dizer assim, não dá. Hoje não dá, pode ser que semana que vem, mês que vem eu consiga, mas o que eu estou conseguindo fazer agora é isso, né? E conseguir receber esse apoio, porque realmente sobrecarrega, estressa. Muitas vezes é necessário ser mãe, mas também trabalhar. Às vezes é um desejo da mulher também trabalhar e muitas vezes precisamos falar até de políticas mesmo nesse sentido. Por exemplo, o pai tem uma licença paternidade de 5 dias. Né? E a mãe depois fica lá, digamos, no mourão, né? E os desejos dela, e as vontades dela. Tudo bem a pessoa assumir responsabilidade, se dedicar e se doar, mas ela não pode ser esquecida, de forma alguma. Então precisa sim se cuidar, precisa ter lazer, precisa ter tempo livre. Tudo bem, isso é um pouco difícil? É. E uma outra coisa que é muito
que piora muito a sobrecarga ela se exige que está bem e ela exige que o filho esteja bem. Porque nós sabemos que a maioria das vezes é a mãe a primeira a perceber sinais de alteração numa criança, né? Então, existe toda essa autocobrança e essa sobrecarga, sim, e isso pode evoluir para quadros de ansiedade, isso pode evoluir para quadros depressivos, e isso, infelizmente, tem impactos, muitas vezes, irreversíveis na construção ali do psiquismo da criança. Né? Doutora, só para finalizar rapidinho, essa discussão, assim, ela tem camadas profundas, né? São várias camadas que a gente poderia passar a tarde toda aqui debatendo. E é preciso, quando a senhora fala a respeito desse movimento contrário, que essa mulher precisa falar, olha, hoje eu consegui fazer, esse é o meu melhor. Eu consegui chegar nesse ponto. Recentemente viralizou uma fala de uma pessoa muito conhecida no Brasil, onde ela falava sobre isso. Ela falava assim, eu amo os meus filhos, eles são tudo na minha vida, mas a maternidade me deixou feridas e essas feridas elas não cicatrizaram. Então eu amo os meus filhos, a maternidade eu não amo. Então, assim, ela foi muito criticada na época, mas com base na fala da senhora, nesses estudos e toda essa discussão, a gente observa que tem um certo sentido o que ela fala, olhando da perspectiva dela. Mas, assim, são muitas camadas para se discutir esse assunto. E cada vez mais é importante que a gente abra essas rodas de discussão e que a gente possa acolher essas mulheres. Então, eu queria que a senhora só finalizasse rapidinho. De uma certa forma, ela foi muito criticada na época por conta dessa fala. Mas existe isso, essa mulher que pode sim amar o filho dela representa tudo para ela, mas a maternidade deixou feridas abertas. Com certeza. Muito profunda essa fala e muito real, né? Que bom que ela teve a coragem de expressar isso e conseguiu alcançar outras mulheres, porque estas vão se sentir representadas. E as mulheres precisam cada vez mais se sentir representadas, ter um espaço de fala, um espaço de sentir. Porque isso, infelizmente, é uma questão estrutural da sociedade. É imposto, a mulher nasceu para ser mãe, a mulher tem instinto materno, então entende-se que vai lá que você consegue dar conta. E não é verdade. Para cada escolha na vida existem muitas renúncias. Então, a maternidade, que é algo tão nobre, algo tão delicado, não seria diferente. Existem, de fato, muitas dificuldades, questões muito profundas. E o que a gente precisa fazer nesse sentido é cada vez mais disseminar esse conhecimento, essa informação, lutar por mais igualdade nesse sentido, oferecer às mulheres um suporte emocional, caso elas precisem, com psicólogos, com psiquiatras, com grupos de mães, né? De modo a ela ser cuidada, ela se sentir cuidada e pertencente e que ela tenha o espaço de fala dela respeitado, sim. Né? Quantas mulheres podem ter se sentido dessa forma e não tem nada de errado com ela? Pelo contrário, ela precisa desse espaço de desabafo, desse espaço de fala, tá bom? Então, não é fácil, né? É uma escolha, muitas vezes muito difícil realmente, mas é importante ter muita paciência, muito amor e acreditar que é possível, que vai conseguir e que se não estiver conseguindo sozinha ou com a rede de apoio que já tem, procurar uma ajuda especializada, porque tudo pode ficar mais leve. Conversamos com a psiquiatra, a doutora Jéssica Andrade, trazendo informações para a gente nesse 4º episódio da nossa série Vida de Mãe. Doutora, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Boa tarde.